Que le Très-Haut vous bénisse. Amen. Que o Altíssimo vos abençoe. Nous sommes très heureux d'être encore devant vous, vous les internautes, le précieux à travers le monde. Vamos mais uma vez, sérios, perante vocês, internautas, precioso no mundo. C'est l'évangile du 3e Exode. O Evangelho do terceiro Êxodo, Le 3e Testament, o terceiro testamento, qui vous est présenté comme d'habitude que vos foi apresentado de hábito par le missionnaire africain Ben Mutombo-Lyon. pelo missionário africano Ben Mutombo Leão. Aujourd'hui, nous allons aborder l'évangile du 3e Exode avec l'interprétation en portugais. Hoje abordamos o Evangelho do terceiro Êxodo com a interpretação em português. Nous prenons un sujet qui va nous prendre beaucoup de jours, Levamos um sujeito que vai nos levar muito tempo, muitos dias, mais un sujet vraiment fondement. mas um sujeito fundamental. L'adoration et ses principes. A adoração, os seus princípios. C'est un grand sujet que nous commençons aujourd'hui. É um grande sujeito que iniciamos hoje. Nous demandons l'Éternel de nous venir en aide Nós pedimos ao Eterno para nos ajudar e venha a nossa ajuda. et nous lui demandons de vous venir également en aide. Nós pedimos a vocês também, venha a nossa ajuda. Parce que vous le savez, la raison même de l'existence de l'homme est celle d'adorer Dieu. E você sabe que a razão pela qual o homem existe cá no mundo é para adorar. Ainsi donc, l'homme a cette soif en lui. E sim que o homem tem aquele sede nele. C'est une soif qui le poussera à adorer n'importe qui, É uma sede que lhes puxa a adorar qualquer pessoa, n'importe quoi, e qualquer coisa, et n'importe où, e qualquer lugar, n'importe comment, e qualquer forma que seja, et n'importe quand, e quando quiser, et dans n'importe quel nom, e qualquer nome seja, et peu importe qui. e pouco importa quem seja. Ceci, c'est la profondeur que Dieu avait placée dans l'être humain. Essa é a profundidade que Deus colocou dentro do ser humano. Comme c'est une profondeur placée par Dieu, É como se for fundo colocado no fundo do homem. il a fallu que l'homme aille chez son Créateur pour lui demander, lui poser la question sur le sujet. Isso precisou-se o homem chegar perante o seu Senhor que lhe criou e pedir o que ele deseja. Et comme l'homme n'a pas voulu poser la question à Dieu, voilà pourquoi même Jésus pouvait dire, c'est en vain que vous m'adorez. É como o homem não foi perante a Deus perguntar essa pergunta, é assim como disse Jesus, é em vão que você adora. Mais quant à nous, nous avons eu la chance d'écouter le Créateur lui-même prêcher. Enquanto nós temos aquela sorte de ouvir o pregador, ele próprio se pregar. Et nous pouvons, à partir des enseignements que nous avons suivis, de la connaissance puisée dans les enseignements du Créateur, E nós podemos, a partir dos ensinamentos, tiramos a partir do Criador, nous pouvons maintenant éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. nós podemos chegar a esclarecer a opinião internacional como foi nacional. Je voudrais commencer avec une écriture d'abord. Eu queria começar com uma escritura na primeira posição. Je suis dans la communion par la rédemption. Eu estou na comunhão pela redenção. Prêché le 3 avril 1955 à Jeffersonville, Indiana, USA. Pregando dia 3 de abril de 1955 nos Estados Unidos da América, USA. Le paragraphe 28. Parágrafo 28. Donc, au commencement, quand Dieu créa l'homme pour qu'il l'adore et vive, Dizemos, no início, quando Deus criou o homem, porque o homem adora ele e vive. Dieu prenait soin de lui, Deus tomava conta do homem, le nourrissait,
Ele dava de comer. Et l'homme était en parfaite communion avec Dieu. E o homem era em perfeita comunhão com Deus. Tout était parfait. Tudo foi perfeito. Dieu descendait le soir et parlait à Adam et Ève. Deus descia no tempo de atardecer, falava com Adão e Eva. Quel beau tableau! Oh, o melhor, a mesa. Dieu créa l'homme au commencement pour que ce dernier l'adore. Deus criou o homem no início porque esse aqui adora-lo. Je suis dans la preuve de sa résurrection. Eu estou na prova da sua ressurreição. Prêché le 10 avril 1955 à Jeffersonville, Indiana, USA. Pregando dia 10 de abril de 1955 em USA. Le paragraphe 15. Parágrafo 15. Selon la providence du grand plan éternel de Dieu pour le salut, Segundo a providência do grande Deus pela salvação, segundo Deus, d'après lequel jadis, em cima daquele antes do tempo, quand Dieu a créé l'homme pour que ce dernier l'adore, quando Deus criou o homem porque esse último adora-lhe, il l'a ainsi créé afin qu'il ait le désir d'adorer. ele criou em si porque esse aqui tenha desejo de adorá-lo. Cette soif que vous avez, Aquele desejo que você tem c'est la raison de votre existence. é a razão da sua existência aqui na terra. Mais vous devez connaître qui adorer réellement. Mas você deve conhecer quem adorar em verdade. Quand l'adorer, Quando adorá-lo? comment l'adorer, Como adorá-lo? dans quel nom l'adorer. Em que nome adorá-lo? Sinon votre adoration sera vaine. Senão a sua adoração fica em vão. Je suis dans la stature d'un homme parfait. Estou na estatura do homem perfeito. 14 octobre 1962, Jeffersonville, Indiana, USA. 14 de outubro de 1962, em Indiana, USA. 65-66 paragraphes. Parágrafo 65, 66. Qu'est-ce? Dieu condescendant vers sa création. O que? Como Deus descia na sua criação. Dieu veut être adoré. Deus quer ser adorado. Le mot Dieu signifie l'objet d'adoration. A palavra Deus significa objeto de adoração. Ce Dieu essayant de conditionner son peuple Esse Deus procurando forma de condição o povo, afin qu'il puisse obtenir de ce pourquoi il les a créés. enfim, de obter a razão pela qual ele criou. Il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Ele não nos faça uma coisa qualquer que ser filha de Deus. Si vous manquez cela, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, vous avez manqué le but. Se vos falta esse, quer dizer ser o filho ou a filha de Deus, você falhou o objetivo. Et le mot péché signifie manquer le but, A palavra pecado significa falhar no objetivo, manquer le but. faltar no objetivo. Vous pouvez continuer avec la lecture. Você pode continuar ali com a leitura. C'est pour vous dire que É para vos dizer que nous avons été créés pour adorer. C'est ça le but de notre existence. nós fomos criados para adorar. Isso é o objetivo de ser criado. Et le sujet abordé au jour d'aujourd'hui, l'adoration et ses principes, É o sujeito de abordar hoje, que é a adoração, os seus princípios. je voudrais souligner quelque chose. Eu queria sublinhar uma coisa. Vous allez vous souvenir que conformément à la Bible, Dieu a toujours été jaloux. Você vai se lembrar, segundo a Bíblia, Deus fica sempre com inveja. Il n'a jamais accepté de partager sa gloire ou son adoration avec n'importe qui. E ele nunca aceitou partilhar o seu poder ou a sua adoração com qualquer pessoa. Oui, c'est à cause de l'adoration que Lucifer fut chassé du ciel. Sim, é por causa da adoração que Lucifer foi chatado do céu. Il avait voulu être semblable au Très-Haut.
Ele queria ser igualar, Ah! ele queria se igualar com o mais altíssimo. afin que les étoiles de Dieu l'adorent. Enfim, que os estrelas do céu adoram. Nous allons nous souvenir du serpent d'airain, Nós vamos se lembrar do serpente, qui était le symbole de l'expiation. que era o símbolo da expiação. Une expiation pour les enfants d'Israël, Uma expiação pelo povo de Israel, qui leur procurait la bénédiction et même la guérison. que lhe dava a cura divina. Mais Dieu ordonna que ce serpent d'airain soit détruit, brisé. E Deus deu autorização, permitiu que essa serpente seja quebrada, Parce que le peuple l'avait adoré. porque o povo foi lhe adorar. C'est aussi à cause de l'adoration que l'Éternel frappa le peuple dans Exode 32. E também foi por causa da adoração que o povo tocou, que o Eterno tocou no povo no Êxodo 32. Et effaça même leur nom dans le livre de vie. E até tirou-lhe o nome no livro da vida. C'est parce qu'ils avaient adoré un veau d'or É porque foi adorar vô de ouro fabriqué par Aaron. e que foi fabricado pelo Arão. La jalousie de Dieu amena les prophètes Moïse à brûler les veaux d'or. A inveja de Deus levou o profeta Moisés a queimar o ídolo. Les réduisant en poudre. E ele fez com que isso fique em pó, reduziu em pó. Dieu est très jaloux de l'adoration. Deus é muito invejoso pela adoração. Et il nous a été annoncé, E nos foi anunciado, prédit même, e foi que dans l'Apocalypse, que no Apocalipse, il dit que tout celui dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde foi predito que todo aquele que o nome não foi escrito antes da fundação do mundo, no livro do céu da vida, adorera la bête. adorará a besta. Donc il y a des gens qui doivent adorer la bête et son image parce qu'ils n'avaient pas été prédestinés. E quer dizer, existem uns homens que vai adorar a imagem da besta, porque os nomes neles não foi escrito no livro da vida de Deus, porque não foram predestinados. Eu égard à tout ce que je viens de détailler, E fora de tudo aquilo que eu acabei de dizer, nous devons être précis à ce qui concerne l'adoration. nós devemos ser precisos concernente a adoração. Nous devons être précis. Nós devemos ser precisos. Et aujourd'hui, la première partie, je vais commencer au bas de l'échelle. E hoje, a primeira parte vai iniciar embaixo da escada. Qui adorer? Quem adorar? Nous adorons Jésus-Christ, homme. Nós adoramos Jesus Cristo, homem. Missionnaire africain, est-ce que c'est toi? O missionário africano, será que é você? Oui, c'est moi. Sim, sou eu. Toi aussi, tu prêches comme ça? Tu também pregas assim? C'est tout ce que j'ai toujours prêché. É isso que eu prego sempre. Nous adorons Jésus-Christ, homme. Nós adoramos Jesus Cristo, homem. Avant d'y arriver, lisons d'abord dans la Bible. Antes de chegar, fizemos a leitura bíblica. Prenez 1 Roi 19. Leva Rei 19. Depuis le verset 13 jusqu'au verset 18e. Diz do versículo 18 até o versículo 18. Desde versículo 13 até 18. Mais je prends directement 18. Eu tomo diretamente 18. C'est Dieu qui parle. É o Deus falando. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Eu deixarei em Israel 7.000 homens. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal Todo aquele que não jejuaram perante o Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. pela qual a boca não beijou. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Ali é no Antigo Les Testamento. 7000 hommes que Dieu doit se réserver, ce sont ceux-là qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Os 7.000 homens que Deus preservou são aqueles que não quebraram o joelho perante Baal. Je prends Romains chapitre 14.
Eu pego Romano capítulo 14. Vous pouvez aller de verset 7 à 12. Você pode ir ler versículo 7 até 12. Je peux même commencer depuis le verset 10. Posso até começar no versículo 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? E tu, por que julga o seu irmão? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Oh, e tu, por que meprisa ti, o seu irmão? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, Porque nós todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus. car il est écrit, É porque foi escrito. je suis vivant, dit le Seigneur. Eu sou vivo, digo o Senhor. Tout genou fléchira devant moi, Todo joelho dobrará perante mim. et toute langue donnera gloire à Dieu. E toda língua professará a glória a Deus. Amen. Amém. Je peux ajouter encore une autre écriture. Eu posso acrescentar mais uma outra escritura. Dieu se réserve 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Deus guarda 7.000 homens que não quebraram o joelho perante o Baal. Et Dieu réclame que tout genou fléchisse devant lui, le Deus- Père éternel. E Deus declara que todo joelho quebra perante ele, o Deus eterno. Maintenant, je suis dans Ephésiens 3, E agora estou no Efésio 3, depuis le verset 13 jusqu'au verset 17. desde o versículo 13 até o versículo 17. Depuis 13, nous lisons. Desde 13º. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, E se eu peço-vos para não perder coragem por causa da minha tribulação, elles sont votre gloire. eles são a vossa glória. À cause de cela, É por causa disso, je fléchis les genoux devant le Père, eu quebro o joelho perante o Pai, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. na qual tira o nome toda a família em cima do céu e cá na terra. Vous êtes de quelle famille? Você se encontra em que família? Un vrai apôtre fléchit le genou devant le Père, de qui toute famille tire le nom. Verdadeiro apóstolo quebra joelho perante o Pai, na qual toda a família tira o nome. Je lis la dernière écriture biblique et puis j'entre dans le message. Eu lendo a última versículo bíblico, depois entro na mensagem. Philippiens 2, Filipenses 2, 5 à 10. 5 até 10. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Tenha em vós o sentimento que era no Jesus Cristo, lesquels existant en forme de Dieu, a qual existia em forma de Deus. n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, Ele não viu como uma coisa a devorar, ser igualar a Deus, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, mas se baixou em si próprio, tomando a forma do servo. en devenant semblable aux hommes, Ele virou semelhante aos homens ayant paru comme un simple homme. e apareceu como for um simples homem. Il s'est humilié lui-même, Ele se baixou em si mesmo. se rendant obéissant jusqu'à la mort, Ele se levou até obediente à morte, même jusqu'à la mort de la croix. até a morte na cruz. C'est pourquoi É por isso. aussi Dieu l'a souverainement élevé E também Deus soberanamente lhe levantou et lui a donné le nom e entregou-lhe um nome qui est au-dessus de tout nom. que existe em cima de todos os nomes. Existe em cima de todo nome. Donc, comme il s'est rendu obéissant, Como se for comme il obediente s'est e humilié, como se baixou jusqu'à accepter même la mort la plus maudite, até aceitar a morte mais Celle de la amaldiçoada. Essa da cruz. Dieu l'a souverainement élevé Soberanamente Deus lhe levantou. et lui a donné un nom. Ele deu um nome. Le nom que Dieu lui a donné O nome que Deus lhe est entregou au-dessus de tout nom. é em cima de todos os nomes. Nous arriverons à ce nom quand nous allons parler
parler du nom nouveau. Nós vamos chegar nessa ponte do nome quando vamos falar do Afin qu'au nom de Jésus, Enfim, que o nome de Jesus, tout genou fléchisse dans le ciel, todo joelho dobra assim em cima do sur céu, la terre et sous la terre. embaixo da terra e cá na terra. C'est pourquoi les missionnaires vous disent aujourd'hui É por isso o missionário vos fala hoje que nous adorons Jésus-Christ homme. que nós adoramos Jesus Cristo, homem. Je suis dans la parole faite chair. Eu estou na palavra tornou-se carne. Prêché le 3 octobre 1954. Pregando o 3 de outubro de 1954. Il dit ceci, Ele diz assim, depuis le paragraphe 12. desde o parágrafo 12, Nous aurions pu avoir une audience avec le pape. nós deveríamos ter uma audiência com o Papa, Mais quand je sus qu'il fallait embrasser sa bague mas et son orteil, quando tomou conta que deveria beijar o seu anelo e o dedo dos pés, j'ai dit non, non, non. eu disse, Vous voyez? eu disse não, vejam. J'accorderai à tout homme le respect qui lui revient en tant que révérend. Eu devo render todo homem que lhe merece como reverendo, Docteur, doutor, quoi qu'il soit, o que seja, lui accorder l'honneur. eu devo lhe entregar o ouro. Soulever mon chapeau devant lui, Eu posso tirar Um um chapéu gentleman. dele e como se for um homem etc. e a seguir. Mais, Mas quand il s'agit d'adorer, quando chega na ponta de adorar, il n'y en a qu'un, e existe somente um, c'est le Seigneur Jésus, é o Senhor Jésus-Christ. o Jesus Cristo. C'est grave. É gravíssimo. Je suis dans l'âge de l'église de Sardès. Eu sou na era de Sardes. Prêché le 9 décembre 1960. Pregando dia 9 de dezembro de 1960, 40-41. parágrafo 40 e 41. Le grand maître déclare. Grande maestro declara. En fait, le jeudi après-midi à 3 heures, Quinta-feira, às 3 horas, je devrais être reçu en audience chez le pape. eu deveria ser recebido pelo Papa. Le baron von Blueberg me dit, O barão Blonde Blueberg me disse: lorsque vous irez, frère Branham, la première chose que vous devez faire est de vous agenouiller sur les genoux droits et de baiser son anneau. e quando você chegará perante o Papa, uma primeira coisa que você fará é se ajoelhar e a perna direita e você beijar e o seu anel. J'ai répondu, cela suffit. Eu respondeu lhes dizendo: N'en tá parlons bom, plus. não fala mais. Je n'ai rien contre cet homme. Eu não tem nada a ver com esse homem. Je donne volontiers son titre à un homme. Eu rendo à vontade do seu título em qualquer pessoa. Si c'est un révérend, Se seja um reverendo, c'est très bien. é muito melhor. Si c'est un évêque, Se é um bispo, un ancien, um ancião, un docteur, doutor, ou quoi que ce soit, o que seja, je les saluerai volontiers. eu vou lhe cumprimentar à vontade. Mais adorer un homme, Mas adorar o homem, je ne dois rendre hommage qu'à un seul homme, eu vou render homenagem perante um só homem, Jésus-Christ. Jesus Cristo. C'est le seul homme devant qui je m'agenouillerai. É o único homem perante o qual eu posso me ajoelhar. N'en parlons donc plus, annulez tout simplement cette audience. Pronto, acabou. Não fala mais disso e para com essa audiência. Pasteur Ben, est-ce que vous sentez comment ça pèse? Pastor Ben, você sente como é que isso é pesado? Ça ne pèse pas, c'est la vérité. Pesado é a verdade. Oui. Sim. Écoutez, Ouçam. maintenant je suis dans le premier sou. Agora eu estou no primeiro selo. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe 343. Você pode começar no parágrafo 343. Je lis directement 345 et 346. Eu lendo diretamente 345, 346. On m'a dit, vous n'avez qu'à entrer, fléchir les genoux devant lui et lui baiser les doigts.
Me disseram, você pode entrar e pronto, é muito fácil beijar somente o seu dedo. J'ai dit pas question, pas question. Eu Non, disse- monsieur. Eu disse, não é questão, não senhor, não pode. J'ai dit, je suis prêt à appeler frère n'importe quel homme qui veut être un frère. Eu disse, pronto, eu posso chamar do irmão, qualquer pessoa que está em prontidão de ser chamado irmão. Je suis prêt à l'appeler révérend s'il veut qu'on lui donne ses titres. Eu sou pronto chamando o reverendo, se ele está em prontidão se chamando assim. Mais pour ce qui est d'adorer un homme, Mas, pelo a qual esse de ser adorado, adorar o homem, ça c'est réservé exclusivement à Jésus-Christ. Vous voyez? Isso foi reservado exclusivamente em Jesus Cristo. Veja, Non, monsieur, je ne baiserai la main d'aucun homme comme ça, non. não senhor, eu não posso beijar a mão de qualquer pessoa assim, não pode. Alors, je ne l'ai pas fait. Então, eu não fiz isso. Voilà. Veja, C'est pourquoi le missionnaire vous dit, nous adorons Jésus-Christ, homme. é por isso o missionário vos disse, nós adoramos Jesus Cristo sendo homem. Et ces déclarations ne souffriront pas E, des débats e essas declarações não vão subir o debate que personne ne discute avec Branham. que ninguém discute com Branham. Écoutez, Ouça, je suis dans l'évangélisation du temps de la fin. eu estou no evangelização do tempo do fim. Paragraphe 71. Parágrafo 71, Prêché le 3 juin 1962. pregando o 3 de junho de 1962. Maintenant, nous sommes au temps du soir. E agora estamos no tempo do fim. Et le messager à travers l'ange, E o mensageiro, através da era, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, nós descobrimos no início, quando o mensageiro foi enviado, mal interpréter sa parole ou douter d'une seule parole signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu. mal interpretar a sua palavra ou duvidar uma só palavra dele, e é o desaparecimento total perante Deus. Mal interpréter la parole de son messager. Mal interpretar a palavra desse mensageiro, Attention. atenção, Abraham dit, et le premier messager était Dieu lui-même. e o irmão Branham Amen. disse, é o primeiro mensageiro, Amen. foi Deus ele próprio. Et moi je te demande, les derniers c'est qui? E eu pergunto-te, o último é quem é? Parce que l'alpha et l'oméga sont le même. Porque Amen. Alfa é Ômega, é o mesmo. Alors nous n'avons aucun droit E nós temos nenhum direito de mal interpréter les déclarations du messager. de mal interpretar as declarações do mensageiro. Nous devons que le croire. Nós devemos somente crer. Je suis dans les trois sortes de croyants. Eu sou no 3 tipos dos crentes. Paragraphe 199 et 200. Parágrafo 199 e 200. Là-bas dans l'Oyo, là même où le frère Kid fut guéri, Ali no Oio, ali mesmo o irmão que foi curado. un homme a eu l'audace de monter sur l'estrade pour dire, Homem tinha orgulho de subir ao altar e dizer: Frère Branham est un prophète, aucun doute à cela. o irmão Branham é um profeta, não há dúvida nisso. Quand il est sous l'onction. E quando ele está embaixo da onça, Mais quand l'onction l'a quitté, ne croyez pas son enseignement parce qu'il est faux. e quando a onça acaba com ele, você também não crê o seu ensinamento, porque esses ensinamentos são falsos. Il ne savait pas que tandis que j'étais dans ma chambre, le Seigneur m'avait révélé cela. Ele não tomou conta que quando eu estava no meu quarto, o Senhor revelou-me. J'allais tout droit vers lui. Eu andei diretamente perante ele. Beaucoup parmi vous étaient présents. Muitos
dentro de você era presente. Et je lui dis, E eu lhe disse, pourquoi un homme dit-il une chose pareille alors que la parole... por que que o homem pode dizer uma coisa dessa enquanto a palavra... Vous voyez? Veja, Je n'ai jamais dit que j'étais prophète. eu nunca falei que eu sou profeta. C'est lui qui l'avait dit là-bas. É ele que disse isso ali. Dans la version anglaise, prophète signifie prédicateur. Na versão inglesa, e profeta quer dizer o... Tandis que les voyants de l'Ancien Testament Enquanto aquele que vigia no Antigo Testamento était un homme qui avait l'interprétation divine de la parole. era um homem que tinha a revelação divina da palavra. Il était confirmé par le fait que la parole venait à lui Ele foi confirmando, et qu'elle annonçait les choses. ele foi confirmando da maneira que a palavra vinha nele e anuncia as coisas. Comment peut-on dire qu'un homme est un prophète et dire ensuite que son enseignement est faux? Como podemos declarar que um tal homem é profeta depois, pelo contrário, e seus ensinamentos sejam falsos? Je suis en train de vous lier pour que vous puissiez arriver à dire Amen à toutes les déclarations que j'ai lues et que je lirai encore. Eu estou vos ligando para com que nós chegamos no ponto que todas as declarações que vou fazendo, você diga Amém. Je suis maintenant dans les signes, prêché le 8 mars 1964. Eu estou agora nos sinais, pregando dia 6 de março de 1960, À Dallas, Texas, USA. em Dallas, Texas, USA. Le paragraphe 157e. Parágrafo 157. Voyez-vous que Jésus-Christ vit et règne aujourd'hui? Você veja que Jesus Cristo vive e está no reino hoje. L'ensemble dit Amen. O Assembleia diz amém. Croyez-vous que ce que je vous ai dit est la vérité? Você crê que o que eu vos disse é a verdade? Amen. Amém. C'est le signe, É o sinal, l'exigence. é a exigência. Je ne peux dire que la vérité. Eu posso dizer somente a verdade. Je ne dis que ce que je vois, Eu falo somente aquilo que eu vejo, ce que j'entends, aquele que eu ouço ce qui m'est révélé. e aquele que me ouço. Et la raison pour laquelle je dis ça, É a razão pela qual eu digo isso. pas une seule fois, É des só, dizaines de milliers de fois, nenhuma vez, cada dezena de vezes que eu falei, ça n'a manqué d'être vrai. nunca faltou ser real ou verdade. Or, ça ne peut être que Dieu. E essa aqui pode ser somente Deus. Ça ne peut être que Dieu. Não pode ser somente Deus. Eh bien, est-ce que Dieu donnerait un ministère comme celui-là à quelqu'un qui ne sait de quoi il parle? Será que Deus pode entregar um ministério como esse aqui a alguém que não sabe o que ele está a falar? Non. Não. Est-ce qu'il s'identifierait comme voyant là Será que ele vai se identificar como o vigília lá? pour ensuite faire demi-tour et donner à ses voyants une parole embrouillée? E depois vai dar vira-volta para entregar nesse sábio uma palavra contrária? Non. Não. L'homme qui la nie, c'est lui qui est embrouillé. E o homem que a nega é esse que está dispersos. Et Dieu n'est pas embrouillé. Deus não é disperso. Dieu est son propre interprète. Ele não é confusionista, ele é o seu próprio intérprete. Oui, bien-aimé. Sim, bem amado. Dites Amen à ces écritures où Branham dit, nous adorons Jésus-Christ. Diga amém, irmão. Nessa palavra onde o irmão Branham disse que nós adoramos Jesus Cristo sendo homem. Je suis maintenant dans qui dites-vous que c'est? Eu sou agora na que, diga-vos que é. Le paragraphe 171. Parágrafo 171. Je lis juste la dernière partie là. Eu estou lendo a última palavra. Écoutez. Ouçam. Je vais dire ici un mot très fort maintenant. Eu digo agora uma palavra muito forte agora. Et vous qui écoutez la bande, Você que está ouvindo a cassete. si vous voulez discuter à ce sujet, Se você quer discutir e discutir nesse sujeito, discutez avec vous-même. discuta em si próprio, você sozinho. Discutez avec l'histoire. Você discuta com a história. Discutez avec la Bible. Discuta com a Bíblia. Voyez-vous? Veja, Mais pas avec moi. não é comigo. Il n'y a pas de discussion. Não há discussão nisso. Nous adorons Jésus-Christ
homme. Nós adoramos Jesus Cristo, homem. Difficile. Pas de discussion. Não há discussão em cima disso. Amen. Relevons quelques difficultés que nous allons rencontrer en adorant Jésus-Christ, homme. Nós vamos Voilà la chose. alguma dificuldade que nós encontramos quando adoramos Jesus Cristo, homem. Parce que nous sommes incapables de discuter avec Branham sur ces déclarations, Porque não são capazes de discutir com o irmão Branham sobre essa discussão. nous sommes dans l'obligation de chercher ce Jésus-Christ, homme-là, pour l'adorer. Somos na obrigação de procurar esse Amen. Jesus Cristo, homem, para adorá-lo. Or, en les cherchant, nous allons rencontrer des difficultés réelles E, portanto, et très sérieuses. procurando tipo desse homem. Ah. E vamos encontrar com dificuldade sério mesmo. Car nous sommes en train de chercher un homme qui n'a laissé ni photo, Quando estamos à procura do homem, adorar um homem que não nos deixou nenhuma foto, un homme que nous n'avons jamais vu, homem que nunca vimos, mais nous sommes en train de le chercher. nós estamos a lhe procurá-lo. En train de chercher une personne inconnue, Nós estamos a procurando uma pessoa que não seja conhecida, parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo. porque na altura não tinha aparelho fotográfico. Si vous allez dans telle église, le Jésus qu'ils ont Se você est vai, différent de Jésus qui est dans telle église. você se vai numa igreja qualquer, você vai encontrar que eles têm um Jesus diferente de uma igreja qualquer outra. Moi, je vis beaucoup de Jésus dans des églises. Ouais, Eu monsieur. encontrei muitos Jesus das igrejas, dentro das igrejas. Il y a même un monsieur, un Italien, E existe até um italiano, un acteur, um senhor que é qui a ator, tourné le film de la vie de Jésus. e ele tornou um filme da vida Quand on le fouette, je vis des pasteurs pleurer dans des églises. Oh mon Seigneur! Or, celui qui les appelle mon Seigneur, un fumeur du chanvre. E quando lhe dava sura, lhe surava mesmo Sura. o corpo, Ah. de sangue. Amen. Um pastor espiritual É, mano. chorando perante um ator que está apenas sura. Là, ce sont de véritables difficultés que nous rencontrons pour adorer Jésus-Christ, homme. Amen. Verdadeira dificuldade que nós encontramos quando nós adoramos um Jesus Cristo, Amen. homem em procura. Les missionnaires africains vous conseillent. O missionário africano está vos a aconselhar. Nous devons nous confier à William Marion Branham. Nós devemos nos confiar em William Marion Branham. Lui, le clairvoyant. Ele é o vigília. O Lui, vigilante. le visionnaire. Ele é o visionário. Il connaît ces Jésus-là. E ele conhece aquele Jesus. Il que doit nous adoramos. les pointer. E ele vai nos apontar. Et si nous les pointons aujourd'hui là, Ele nos aponta a ele. tombez à genoux Nós Amen. vamos dobrar-se. et adorez-les. E adoramos ele. Allons chez Branham et posons-lui la question. Vamos encontrar Branham e perguntamos a ele. Amen. Monsieur Branham, O senhor Branham. nous voulons voir Jésus-Christ homme pour l'adorer. Nós procuramos e queremos ver o Jesus Cristo homem e adorá-lo. Je commence avec tourner les regards vers Jésus. E eu vou começando a virar a olhada sobre Jesus. Prêché le 29 décembre 1963 à Jeffersonville, Indiana, USA. Pregando dia 29 de dezembro de 1963 em América USA. Les paragraphes 213 et 214. Parágrafo 213 e 214. Ce gens, Seigneur, ne viendrait jamais voir un homme. Essa gente, Senhor, nunca virá ver o homem. Il y a quantité d'hommes dans la rue. Tem tantos homens, a quantia de homens na rua. Ils se ressemblent tous. Todos são Amen. semelhantes. Mais il viendrait pour voir cet homme. Eles são parecidos, mas esse aqui Amen. deve vir ver aquele homem. Cet homme de Dieu, Esse homem de Deus. c'est Jésus de Nazareth en chair. Esse Jesus de Nazaré em carne, Étant Dieu. sendo Deus. Maintenant, Père, E agora, Pai, tu nous as dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus.
peu importe combien ils le regardent, ils ne les verront jamais. Você nos falou que o homem nunca vai lhes ver. Enquanto tal vai olhando, nunca vão lhe ver mais. Mais tu as dit, mais vous me verrez. Mas vocês verão Le véritable croyant. o verdadeiro crente. S'il y a des véritables croyants qui me suivent à travers le monde, vous avez la possibilité de voir Jésus-Christ homme et de l'adorer. Se Amen. existe um verdadeiro crente que está nesse momento a acompanhar essa pregação e você vai lhe conhecer e vai adorá-lo. Je suis maintenant dans Christ, identifié le même dans toutes les générations. Eu estou agora no Cristo, identificando o mesmo a toda a geração. Prêché le 15 avril 1964. Pregando dia 15 de abril de 1964. Je lis 2 paragraphes seulement, 27 et 28. Eu vou lendo somente 2 parágrafos, 27 e 28. Rappelez-vous maintenant, Lembra-vos agora, n'oubliez pas notre thème. não esqueça nosso tema. Et notre texte, c'est E nosso texto é Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Maintenant, mon sujet du texte pour ce soir, c'est Agora, meu sujeito do texto dessa tarde Amen. é Christ est identifié le même dans toutes les générations. Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Maintenant, la Bible a dit il est le même hier, aujourd'hui et E pour agora a toujours. Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amen. Et nous voulons savoir comment il pourrait être, E nós queremos saber como é que ele será. comment nous le connaîtrions. Como é que vamos nos descobrir? S'il est ici comme il était à n'importe quel autre temps, Se realmente ele está cá como se for em qualquer hora. alors nous aimerions savoir comment il est reconnu parmi nous. Então, nós Amen. como reconhecê-lo no meio de nós. Il y a tellement de gens qui ont tellement d'idées différentes au sujet de lui. E existe muita gente que tem sujeito diferente em cima desse elmo. Voyez-vous, Vejam, chacun en tant qu'individu essaie de se faire son idée au sujet de Christ. cada sendo um indivíduo, Amen. procura a forma de fazer muitas ideias no Ce qu'il sujeito desse était, Cristo. c'est à quoi il E ressemblait aquele que ele era e pela qual ele foi semelhante. et comment les psychologues ont dessiné les portraits. É como é que psicólogos desenharam as suas fotos. Comme la tête de Christ à l'âge de 33 ans d'Hoffmann, Como se for a cabeça do Cristo em 33, Hoffmann, Salman Salman et différents autres. e diferentes outros. Mais, Mas, voyez-vous, nous ne savons pas qu'il avait cette apparence-là. Amen. nós não sabemos se foi realmente com essa aparência que ele é. Mais nous ne pouvons jamais comprendre ce à quoi il ressemblait juste par les moyens d'un portrait ou quelques images. Nós não podemos distinguir Distinguir. o que ele foi semelhante somente numa foto ou em qualquer imagem. Les dessins d'Hoffmann, mettez de côté. De côté, papa. O desenho do Hoffmann, metemos ao lado. Les dessins de Salman, mettez de côté. O desenho do Salman também, colocamos ao lado. Vite. N'importe quelle image que vous connaissez, mettez de côté. Amen. A foto que você conhece, coloca ao lado. Et Ah. qui va adorer Jésus-Christ, homme malheur? Então, quem vai adorar Jesus Cristo, o homem é assim? Et je déclare Eu declaro que tous ces pasteurs adorateurs de Jésus à travers le monde, aucun d'eux ne connaît Jésus. que todos esses pastores, adoradores de Jesus no mundo, ninguém conhece Jesus. Ce sont des adorateurs d'un Dieu imaginaire São adoradores de Deus imaginário. et d'une façon imaginaire. E de uma maneira imaginária. Amen. Et c'est du paganisme, ça. Amen. Esse é o paganismo. C'est por du isso. romanisme, ça. Esse é o C'est la romanismo. vérité. Por isso. Venez à Branham. Amen. Il va ouvrir vos yeux. E ele vai vos ouvir. Vous allez adorer ce que vous connaissez. Você vai adorar É a agora vérité. aquele que você
você conhece. Regarde même les disciples propres de Jésus, Olha os discípulos próprios de Jesus. qui mangeaient avec lui, Eles comiam qui com ele. dormaient avec lui, E dormiam com eles. qui meurent aujourd'hui. E hoje, Il ressuscite 3 jours après. depois de morrer Jesus Cristo ressuscitar 3 dias depois, Ses disciples, os próprios discípulos en cours de route, e seus discípulos no caminho, Jésus vient marcher avec eux. Jesus andando com eles, Il leur dit shalom. ele lhes disse, Shalom. Et le regard ils disent shalom. E eles viraram o olhar. Ils se regardent Eles olharam face à face, olhando cara a mais ils ne cara, l'ont pas reconnu. mas não lhe reconheceu. Il leur a posé la question, mais je vous vois triste, c'est quoi? Ele perguntou-lhe, Ah? para vos ver triste, é o que, Perguntou-lhe. afinal? Voilà. Ils répondent, Ele respondeu, tu es étranger? você é Ah? estrangeiro? Tu ne connais pas ce qui est arrivé? Você não conhece o que aconteceu? Et Jésus dit quoi? E Jesus perguntaram, Est-ce qu'il mentait quand il disait quoi là? Est-ce qu'il ignorait ce qui était arrivé? será que Jesus não sabia o que Amen. aconteceu? Quando perguntou-lhe o que se passa? Les païens, vous devez apprendre à connaître qui est un prophète. Pagão, você deve conhecer, aprender quem é o Jésus profeta. demande, qu'est-ce qui est arrivé? Jesus perguntaram o que aconteceu. Et les disciples commencent à prêcher à Jésus, lui prêchant Jésus. E os discípulos pregando em Jesus, ele pregar e Jesus Cristo ele próprio lá. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était prophète, puissant en parole et en acte. Jésus disait, c'est vrai? E aquele que aconteceu com Jesus Cristo, profeta de Israel, Então. que era poderoso em atos, em a palavra, e Jesus Cristo fazer pergunta nele. Là, É ce sont les verdade? 2 disciples qui mangeaient avec lui. Isso aqui são 2 discípulos que comiam com ele 3 dias 2000 antes. ans après, 2000 anos ton depois, pasteur, o seu pastor, si ceux qui se sont séparés 3 jours, ils ne l'ont pas reconnu. aqueles que se separaram com ele 3 dias depois, Mais ele ton reconheceu. pasteur qui vient vous prêcher en 2021, O seu pastor que está vindo te pregar em 2021, que Oh, não viu. monsieur. vous ne voyez pas qu'il vous prêche un Jésus imaginaire? Você não vê Amen. que mentiroso estava pregar um Jesus Cristo imaginário. Venez, Abraham. Amen. 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 Les yeux vont s'ouvrir. E vossos olhos vão se abrir. Vous connaîtrez la vérité Você vai conhecer a et la verdade. vérité va vous affranchir. E a verdade Amen. vai te salvar. Ils ont marché. Eles andaram juntos. Ils ont prêché à Jésus. Ils se sont fatigués. Eles pregaram em Jesus Amen. Jesus Jésus a pris la ficaram parole. cansados. E Je- depois Jesus tomou a Il a palavra. commencé à parler. E Jesus começou a falar. Homme lent à croire tout ce que les prophètes ont promis. Homem lento a crer sem fé tudo aquilo que o profeta pregaram. Il a commencé à prendre des promesses, Elle les commence. identifiant à sa vie. Começou a levar promessa e Si j'entre dans cela, si j'entre dans cela, on ne va pas finir la première partie. Se eu entrar nesse dentro, no fundo, nós não vamos acabar agora com a pregação. Pendant qu'il était en train d'identifier les Écritures, Jesus identifia as escrituras, les 2 disciples là, os 2 discípulos, dans le cœur, chacun disait, dentro do coração dizia, ce monsieur ne va pas partir. e esse homem não vai ir. Si nous restons avec ce monsieur, il va enlever les soucis que Jésus nous a laissés. E Ué, esse ué. homem, se ficar conosco, croyons vai pas. nos tirar mesmo esse desejo que Amen. Il doit devenir notre pasteur, E ele vai ficar nosso pastor. ignorant que c'était Jésus lui-même. E ele esquecia que era Jesus. Mais comment l'ont-ils reconnu? Mas como é que ele reconheceram? Quand il a pris le pain Quando ele tomou o pão, et qu'il a brisé de la même manière, la même façon qu'il brisait, leurs yeux se sont e ouverts. quando quebrou, Amen. da mesma maneira que ele quebrava antes, os seus olhos abriram. Ce n'était pas par une déclaration personnelle. Não foi numa declaração. C'est moi Jésus. Que eu sou Não, Jesus. monsieur. Non. Não. Il y a maintenant ici plus que Salomon. E agora temos Amen. um semelhante a Amen. Salomão. Amen. Prêché le 6 mars 1964 E pregando dia 6 de março de 1964, à Dallas, Texas, USA. em Dallas, Texas, USA. Le paragraphe 187. Parágrafo 187. Maintenant, E agora? s'il s'était né ici avec des cicatrices, Agora se tomou perante nós agora com cicatriz. ce serait un être humain, c'est-à-dire la chair,
será um ser humano, quer dizer a carne. N'importe qui peut imiter ça. E qualquer pessoa pode imitar isso. Un être humain peut se défigurer. Um ser humano pode mudar de cara. Peut-être nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Ou pode ser que não sabemos o semelhante de quem Jesus Cristo era. Nous n'avons que l'idée qu'en avait l'artiste, la psychologie de ça. Nós temos somente a ideia que tinha esse artista nisso. À quoi il ressemblait? O que ele era semelhante? D'après Hoffman, c'est une chose. Segundo Hoffman, é uma coisa. D'après Salman, une autre. Segundo Salman, é uma outra coisa. Et combien d'autres encore? E quanto mais? Mais comment feriez-vous pour les reconnaître? Mas o que faria você para reconhecê-los? Ce serait par sa vie. E será Amen. somente sobre a sua vida. Amen. Ce serait par sa vie. Será Amen. sobre a sua vida. Écoutez, il y a une déclaration de Branham. Ouça, temos uma declaração do Branham. La semence n'hérite pas avec la balle. A semente não mora junto com a bala. 18 février 1965, 18 de fevereiro de 1965. le paragraphe 23. Parágrafo 23. Branham l'a vu dans une vision. Branham lhe viu numa visão. Mais maintenant, écoutez, il y a un élément que je veux que vous compreniez. E agora, tem um elemento que eu quero que você entenda. Il l'a vu dans le champ de maïs. Ele viu no campo Dans une vision pendant qu'il priait pour son père. numa visão quando ele orava. Il a por dit seu même, pai. je me suis évanoui. Ele disse que foi até. Mais écoutez ce que je veux que vous compreniez. Ouça, eu quero que você entenda, é aquilo que eu estou entendendo. Son visage A sua cara avait des traits qu'aucun artiste ne pourrait dessiner ou peindre. A sua cara tinha uma. Não aparecia. Um artista não pode desenhar isso. Il ne pourrait pas le faire. Ou artiste. Aucun artiste. Nenhum artista pode desenhar a sua cara. Aucun dessinateur Ou nenhum desenhador ne peut ressortir les traits qu'avait Jésus. pode tirar mesmo os traços que levava a sua cara, a cara de Jesus. Carrément, c'est une grande difficulté pour nous. É uma dificuldade maior para nós. Et pourtant, Jésus est venu. É portanto Jesus veio. C'est presque toutes les églises où nous adorons Jésus. Todas as igrejas adoram Jesus. Mais Branham dit, Branham disse. alors Jésus vint. Então Jesus veio. Prêché le 7 avril 1957. Pregando dia 7 de abril de 1957. Le paragraphe 72 ou 72. Parágrafo 72. Et rappelez-vous simplement, Lembra-vos somente, parce que Jésus est venu, é porque Jesus veio, tout démon en enfer vous écartera loin de lui. C'est vrai. todos os demônios do inferno vai vos afastar perante ele. C'est quel Jésus? É qual é Jesus? Tous les démons de l'enfer vous écartent de Jésus. Todos os demônios do inferno nos afastam de Jesus. C'est même que même les musiciens profanes ici chantent. É o mesmo que todos esses músicos do mundo cantam. C'est le même Jésus qu'on adore partout ici. É o mesmo Jesus que adoras, todos cantam aqui. Bill Branham. Billy Branham. De quel Jésus vous nous parlez? Do que? Vous nous Qual parlez. é Jesus que você está nos falando? Je suis dans ce qu'il faut pour vaincre toute incrédulité. Eu estou no que precisas para vencer toda a incredulidade. Prenez le paragraphe 21. Parágrafo 21. Oh, il n'y a donc qu'une seule différence qui empêcherait que Jésus soit le même qui marchait en Galilée E temos só uma diferença que pode demonstrar que Jesus Cristo é o mesmo aquele que andou na rua de Galileia, que celui qui est avec nous ici ce soir. é que ele que se encontra conosco hoje. Dans chacun de nous maintenant, E agora, cada de nós agora, rappelez-vous lembra-vos, le Jésus dont je parle, o Jesus que estou falando c'est la troisième personne é o terceira pessoa, qui est le Saint-Esprit. que é o Espírito Santo. Et ajoutons encore,
E acrescentamos mais. Vous pouvez ajouter encore. Você pode acrescentar mais. Qu'y a-t-il dans ta main? O que você tem? O que tu leva na mão? Le paragraphe 15. Parágrafo 15. Et Dieu vous aime tout autant qu'il a aimé ses Israélites. E Deus vos ama o tanto que Ele amou os israelitas. Et quand Dieu a envoyé Moïse là, E quando Deus enviou Moisés aí, c'est parce qu'il avait promis qu'il viendrait le libérateur, le libérer de cette servitude. é porque Ele prometeu que vai lhe liberar no céu, servitude. Et Dieu a promis E Deus prometeu, pour ces derniers jours por esses últimos Amen. dias, qu'il enverrait Jésus-Christ, le Saint-Esprit, parmi nous. que Ele nos enviará Jesus Cristo, o Espírito Santo, no meio de nós. Et délivrerait tous les malades et les affligés. E libertará Amen. as doenças e os oprimidos. Les tableaux essaient de s'éclaircir, mais écoutez. E a tabela está se esclarecendo. La sémence de discorde, O semente de discórdia. 18 janvier 65, Phoenix, Arizona, USA. 18 de janeiro, 65, em Phoenix, e USA. Le paragraphe 30. Parágrafo 30. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile, Quando o homem está aí declarando que é o pregador do evangelho et qu'il déclare que les jours de miracles sont passés, e declara que o dia dos milagres passaram, ça c'est la sémence de discorde. é o semente da discórdia. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, E quando o homem está aí declarando que é o ministro passando uma igreja qualquer et qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, e não acredita que Jesus Cristo é o mesmo nos pequeninos detalhes, à l'exception du corps physique, fora Amen. do seu corpo físico. le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mesmo ontem, hoje, Ça c'est la sémence de discorde. essa é a semente de discórdia. Le corps change. O corpo muda. La Bible a annoncé que son nom est changé. A Bíblia anunciou que o seu nome mudou. Et Jésus-Christ homme, nous le verrons où? E Jesus Cristo, homem, vamos encontrar aonde? Comment le connaître? Como ele conhecer? Écoutez, Ouça, je suis dans Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. eu estou no Jesus Cristo mesmo hoje e eternamente. Prêché le 27 juin 1963. Pregando o 27 de junho de 1963. Hot Spring, Arkansas, USA. Oak Springs, Arkansas, USA. 37 à 38, suivez bien. Parágrafo 37 a 38, ouça bem, Je vais déjà chuter. eu vou acabando. Écoutez, Ouça, si je demandais à cet auditoire ce soir, se eu perguntar esse auditório essa tarde, aimeriez-vous voir Jésus? gostariam de ver Jesus? Je suppose que chaque main se lèverait. Eu acredito que cada mão vai se levantar. Cela, c'est partout. Isso é todo lugar, em todo sítio. Nous l'aimons. Nós amamos. Et alors, je pose cette question. E agora eu pergunto, Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? então por que nós não podemos lhe ver? Si la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Se a Bíblia declara que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Maintenant, cela ne veut pas dire que c'est seulement dans un sens. Hein? E agora não quer dizer é somente no lado. La Bible dit il est le A même. Bíblia diz que é o mesmo. Maintenant, pour moi, Agora para mim. la Bible, ou elle a raison, ou bien elle a tort. Ou então a Bíblia tem razão, ou a Bíblia tem falha. Si elle a raison, nous le voyons. Se tem razão, devemos lhe ver. Si la Bible a tort, nous ne le verrons pas, bien que la Bible nous dit il est le même. Se a Bíblia não tem razão, quer dizer não vamos lhe ver? Enquanto a Bíblia está nos dizendo que ele é o mesmo. Bon, Então, paragraphe 63. parágrafo 63. Le grand maître déclare. O grande maestro declara. 63, allez-y jusqu'à 68. 63 avança até 68. Écoutez, Ouça,
Mais maintenant, j'y vais vraiment lentement pour le moment. Mais maintenant, comment les chercherions-nous? Quel genre de personnes chercherions-nous? Agora, vou lentamente para você entender. Onde que lhe procuramos? Que tipo de pessoa devemos procurar? Si nous voulions voir s'il est le même, s'il était ici dans l'Arkansas ce soir, Se nós queremos ver que é o mesmo, se for hoje em dia, ele existia hoje cá no Arkansas. dans ce Esse tabernacle-ci, dentro desse tabernáculo aqui. quel genre de personnes chercherions-nous? Que tipo de pessoa, que tipo de gente procuramos? Non, Não. nous chercherions peut-être quelqu'un qui a une longue robe, Nós procuramos, por exemplo, alguém que tem uma longa vestido. et um longo une vestido. barbe, A barba longa. et des cicatrices de clous dans ses mains, E que tem cicatriz dos pregos na mão. et des traces d'épines sur les flancs. E as traças, manchas do espinho. Si vous cherchez une personne comme celle-là, Se você está procurando um homem como esse, n'importe quel hypocrite vous séduirait sur cela, c'est vrai, l'imitation. e qualquer hipócrita pode aparecer assim, é imitação. Un homme pourrait peindre des cicatrices sur ses mains et même se piquer lui-même avec des épines et se faire des cicatrices. O homem pode pintar com cicatriz na mão e pode colocar os pingos na cara e fazer. N'importe quel hypocrite pourrait faire cela. E qualquer hipócrita pode fazer isso. Mais alors, Mas então, si nous ne cherchons pas ce genre-là d'homme, se nós não queremos procurando esse tipo de homem, ce ne serait donc ni par sa robe, ni par ce que sa stature, parce que s'il était ici, il serait vêtu comme nous. então, se nós estamos a procurar um tipo desse homem, não podemos aparecer hoje, ver um homem vestido da bata, nem com cicatriz na mão, nem com espinho na cara. Il n'y avait aucune différence. Il était vêtu et marchait parmi les hommes exactement comme étaient les autres hommes. Não tinha diferença com os outros irmãos. Ele metia a bata como está o outro, andava perante os homens como se for em qualquer pessoa. Il n'était jamais vêtu comme les clergés de ces jours-là. Eles nunca vestiam como um herdeiro, um rei daquele tempo. Il était vêtu simplement de la robe ordinaire de la rue. Eles tinham bata somente ordinário da rua, como qualquer. Ainsi, il serait simplement vêtu des habits ordinaires, probablement d'un costume. Amen. Amen. Então, se for, ele seria vestido com uma bata ordinária como qualquer pessoa, ou então vestido, casaco que for qualquer homem. Et tout le reste, comme n'importe quel homme aujourd'hui serait vêtu, comme l'ouvrier, l'homme d'affaires, ou quoi de plus qui serait vêtu comme il serait vêtu. E deveria colocar vestido normal, ordinário, como qualquer homem, servo, obreiro, como qualquer homem seria vestido. Ainsi, vous ne les connaissez jamais de cette façon. E se você não lhe conhece dessa forma, Vous ne les connaissez jamais par une forme de stature, você nunca vai lhes conhecer numa forma de estrutura, qu'il fit grand détail, mince, petit détail, lourd, que foi grande de Itália e pequena de Itália. ou nous ne les connaissons pas. Pequeno, Ainsi ne les connaîtriez-vous pas jamais ou então, par la stature. então, pela estrutura, nunca vamos lhes conhecer. Mais je dis ce qu'il serait. Mas eu digo, aquele que ele será. S'il était ici aujourd'hui, Se aparecer hoje, il serait la parole. ele seria a palavra. C'est exactement ce qu'il était. Exatamente Amen. aquele que ele era. Et qu'il continue à être. Aquele que ele continua a ser. Il est la parole. Ele é a palavra. Non seulement la parole écrite, Não é somente as escrituras, palavras, mais la manifestation de la parole écrite. mas a manifestação da palavra escrita. 68. Oh, 68. Qu'est-ce certaines des choses qu'il ferait? É, algumas das coisas que ele fará. Nous découvrons que dans Hébreux 4:12, la Bible dit: Nós descobrimos que o Hebreu 4:12, a Bíblia diz: la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant.
A palavra de Deus é mais afiada que uma espada e dois afiados. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. E ele discerne os pensamentos do coração. Cela qualifierait Jésus Isso vai Amen. qualificar exactement comme étant la parole, Exactement. le discernement de pensées. o discernimento dos pensamentos. O discernimento dos pensamentos dos homens é aquele que identifica Jesus. Jésus, homme que nous adorons, c'est un homme qui discerne les pensées, étant Hébreux 4, 12. Jesus Cristo, homem, aquele que nós adoramos, segundo Hebreus 4:12, é esse homem que discerne os pensamentos. Le super signe, O super sinal, prêché le 29 novembre 1963. pregado dia 29 de novembro de 1963, Le paragraphe 217, parágrafo 217, prêché à Life Tabernacle, à Louisiana, Chiveport. pregando em Live Tabernáculos, Chivenport, Paragraphe 217. parágrafo 217. Croyez-vous que l'ange du Seigneur est ici? Creio vós que o anjo do Senhor está aqui? Croyez-vous cela? Creio-vos isso? Le super signe. O super sinal. Ces gens-là, partout dans les bâtiments, Aquele gente aí, todo canto, quelqu'un ici tout près, alguém aqui mais próximo, je vais tourner mon dos eu vou virar minhas costas. uniquement pour vous permettre de connaître Unicamente para você descobrir, Amen. dans chaque forme de qualquer forma, que c'est le Seigneur Jésus. que é o Jesus Cristo. Avez-vous vu Jésus? Você viram Jesus? Avez-vous vu Jésus, homme que nous adorons? Viram Jesus Cristo, o homem que adoramos? Oh, mais Pasteur Ben, comment ça pointe Branham? Mas, pastor Ben, como é que isso aponta a Branham? Hébreux chapitre 2, troisième partie. Hebreu capítulo 2, terceira parte. 25 août 1957. 25 de agosto de 1957. Jeffersonville, Indiana. Jeffersonville, Indiana. Maintenant, Seigneur, paragraphe 190, 190. Parágrafo 190. Maintenant, Seigneur, nous voyons Jésus. E agora, Senhor, Ah? vimos Jesus. Nous ne voyons pas toutes ces choses. Nunca vimos todas essas coisas. Nous voyons que nous laissons encore, que nous amenons les saints parmi nous à la tombe et marchons les uns sur les tombes des autres. Nós vimos que nós abandonamos os homens no túmulo e abandonamos alguns homens no túmulo. Mais nous voyons Jésus, Mas agora nós vimos Jesus. lui qui a fait la promesse. E ele que fez a promessa. Nous le voyons parmi nous. Nós o vimos no meio de nós. Pas Jésus dans la tombe. Não é Jesus no túmulo. Pas Jésus d'il y a 2000 ans. Não é Jesus que nós encontramos 2000 Mais Jésus ce soir, Mas Amen. Jesus nessa tarde, qui est avec nous, que está conosco, Amen. nous le voyons manifester dans toute sa puissance nós devemos manifestar em todo poder avec des signes et des prodiges. com sinais e prodígios. C'est simple. É muito simples. Nous adorons Jésus-Christ, homme. Nós adoramos Jesus Cristo, homem. Un homme qui discerne les pensées. O homem que discerne o pensamento. Parce qu'il est le même dans tous les détails, Porque ele é o mesmo em tudo detalhado, à l'exception du corps physique. fora do corpo físico. Il a même changé le nom. E ele mesmo mudou de nome. Quand vous le voyez discerner les pensées, Quando você lhe vê a si vous l'appelez Jésus, se você lhe chama Jesus, c'est anti-parole. e é o... Il a vous dira, palavra- je ne suis pas Ele Jésus. vai vos dizer, C'est eu não sou antichrist. palavra. Ele é anticristo. Parce qu'il a changé et le corps Porque ele mudou e o corpo, et le nom. e o nome. Adorez-les. Adore-lhe. Tombez face contre terre. Você Amen. quer Voilà nossos- l'homme que nous adorons. Veja o homem que nós adoramos. Que le très haut, Que o mais altos, le créateur, o mais altos que Amen. é, le Jésus-Christ homme, e o Jesus Cristo, homem, appelé William chamando William, Marion Marion Branham, Branham, vous bénisse. Deus abençoe. Merci. Obrigado.